Seja muito bem-vindo a mais um podcast Além do Marketing. Eu sou a host Kelly Oliveira, especialista em posicionamento premium, e aqui comigo a host, minha sócia Carline Matos, especialista em comunicação magnética, liderança feminina. Carline, mais um podcast, e eu vou deixar que tu apresente o tema do nosso podcast hoje, que tá um arraso, não pode perder. Já pega a pipoca, já encaminha para as amigas empreendedoras, empresárias de elite que precisa estar aqui nesse podcast hoje. Qual é o nosso tema hoje, Carline Matos? Hoje nós vamos falar sobre autoestima profissional. Vamos aí refinar quais são os 5 principais passos fundamentais que todo profissional deve ter, né, Kelly? O primeiro passo é autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade profissional, eu vejo, Kelly, que eu comecei muito nova essa autorresponsabilidade. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu tinha 15 anos, 15 para 16. Eu lembro que o meu maior desejo quando eu queria começar a trabalhar para ter dinheiro para comprar tênis. Porque lá na escola onde eu estudava... Baita meta. Já era uma meta, né? Já era uma meta, porque lá na escola onde eu estudava, muitas crianças usavam tênis da Adidas. E eu usava aquele tênis Converse, a minha mãe não tinha dinheiro para comprar o tal do Adidas. Gente, Converse hoje é caro, hein? Converse hoje é caro. Naquela época não era muito, né? E aí eu lembro que eu queria comprar tênis. Então a minha mãe, ela falou assim: minha filha, esse tênis que você quer comprar, você vai precisar trabalhar para você conquistar o teu dinheiro. E isso você vai ter que ter responsabilidade com o horário, com o estudo e tudo mais. Eu disse, ok. E eu lembro que a chefe da minha mãe, ela tinha uma facção, que é um negócio de costura, né? Costureira, onde tinha várias pessoas que faziam costura. Uma facção. É uma facção. Como é que chama? Meu Deus, como é que chama? Não sei, facção. Facção é coisa criminosa. Não, é porque aqui a gente fala facção, é como se fosse facção de roupa, confecção, entende? Ah, entendi. Eu achei que facção era coisa criminosa. Não lidamos com essas coisas. E aí ela tinha essa empresa, vou falar assim para todo mundo entender. Ela tinha essa empresa. E eu lembro que a chefe da minha mãe, ela chegou e falou para pedir para minha mãe para eu ir trabalhar. Por quê? Porque eu era menor de idade, né? Eu tinha 15 anos, então naquela época era assim. Então esse termo de autorresponsabilidade é muito disso, de você ser responsável por tudo aquilo que você realiza, por tudo. Autorresponsabilidade você é responsável pelas suas conquistas, pelos seus desafios, você é 100% responsável da sua realidade. Então, a autorresponsabilidade é falar, diante disso que eu tô vivendo, diante disso que tá acontecendo, do que eu sou responsável, o que eu posso mudar, o que eu posso transformar. Porque hoje, se você não está tendo os resultados que você gostaria na tua carreira, na sua vida, no seu relacionamento, com seus filhos, marido, enfim, é porque de verdade você não está 100% comprometida com o resultado. Ou o resultado que você tem é exatamente o que você dá conta. Então, assumir isso. É aquela história, né, que é de parar de terceirizar, né? Eu não faço isso porque eu não tenho a câmera perfeita, ou eu não faço isso porque eu não sei se vai dar certo, eu não sei. É terceirizar, é transferir responsabilidade para as pessoas. Então, um profissional que tem autoestima é um profissional que ele, de fato, ele desenvolve essa autorresponsabilidade. Ele sabe que o faturamento dele é pelos resultados que ele não se comprometeu ou é pelos resultados que ele se comprometeu. As metas alcançadas é pelo resultado que ele não se comprometeu ou pelo resultado que ele se comprometeu. Esse profissional que tem autoestima não é uma pessoa que fica dando desculpas o tempo todo ou justificando. E cá entre nós, meu Deus, eu tenho um ranço, sabe aquela história do ranço? Um ranço de profissional que fica justificando, que fica falando assim, não fiz por causa disso, por causa de... Para de terceirizar, assume a autorresponsabilidade, corrige no caminho, né? Corrige no percurso, mas não volta, não torna para o mesmo erro. Porque ao invés de ele ser um protagonista, ele é uma vítima.
Então, esses profissionais que têm sucesso, eles são profissionais que ele entendeu que 100% da responsabilidade está diante dos fatos em que ele se coloca, diante da responsabilidade dele. E aí, nós temos um segundo passo muito importante, né, Kelly? Eu vejo que esse profissional que ele tá com esse desenvolvimento contínuo, ele é um profissional que ele é diferenciado. E eu vejo que na minha carreira, Kelly, foi exatamente nesse start entre o término do ensino médio para a faculdade, né? Então eu tava saindo do ensino médio e entrando na faculdade. Quando você tá nesse período, você pensa, e agora, o que eu vou fazer como profissional? Será que eu tenho que fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado? Nossa, minha jornada vai ser muito longa ainda. E de fato, eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. Então, assim, toda a minha carreira foi com base em desenvolvimento humano. Treinamento de PNL, treinamento de reprogramação mental, treinamento, infinitos, assim, eu amo. Fala de um processo de autoconhecimento, eu amo. E eu descobri que todo esse processo de autoconhecimento, de entender quem eu sou, para onde vou, o que eu vou fazer, esse desenvolvimento contínuo, de você se colocar em situação de pressão, faz com que você amadureça muito mais rápido. Então, lá na época da faculdade, eu já pensava assim, poxa, mas qual é o próximo passo que eu preciso dar? Qual é o próximo passo que eu preciso alcançar? Porque o que eu tô fazendo aqui, ele já é algo que tá me trazendo resultado, mas eu já tô olhando lá na frente, o que que isso me gera, o que eu posso fazer pro próximo nível. E eu lembro que eu fiz um treinamento de coaching, foi bem antes da pandemia, acho que foi 2018, 2019, essas datas eu sempre esqueço, mas foi bem antes da pandemia, e foi bem na época que eu tava fazendo a transição de carreira. E lá nesse treinamento de coaching, eu descobri que eles davam as ferramentas pra gente trabalhar, né? Então, assim, é metodológico, ó, pra você fazer sessão 1 é assim que você faz, sessão 2 é assim que você faz, sessão 3 é assim que você faz. Eu olhei pra aquilo e disse assim, eu não vou fazer engessado desse jeito, não. Ai, não, vou ter que ficar apertando igual robô, para as pessoas ficar só apertando isso aqui. Eu quero aprender a extrair o melhor daquela pessoa. E para eu extrair o melhor daquela pessoa, eu tenho que ouvir aquela pessoa. Só que começou a chegar um momento, Kelly, que os meus clientes, eles eram um espelho de mim. Então eu sentava à mesa com aquela minha cliente e ela falava que ela tinha problema de relacionamento com a mãe. E aí eu falava assim, e eu lá na minha pose de coaching, né? Nossa, muito firme, assim, muito profissional, sempre fui muito profissional. Eu sabia exatamente até que ponto eu ia, só que aquilo, nesse reflexo do espelho da vida, me fez entender que a outra pessoa era o meu reflexo. Então foi um processo onde eu entendi que eu estar nessa cadeira de desenvolvimento humano, eu enxergava a cliente, o que eu enxergava na minha cliente era eu. Então, toda essa jornada, sabe, de entender as dores, as necessidades das pessoas, me fez ter fome de se desenvolver. Porque quando você entra para este lugar de treino, eu amo treino, né? Eu amo essa parte de você se descobrir, de você trocar. Você faz diferença na tua carreira, na sua vida, na vida das pessoas. Então foi todo esse processo de entender que a virada de chave da minha faculdade, a virada de chave da carreira como coaching, como treinadora comportamental, eu olhar para essas fases e dizer assim, uau, eu posso ser uma pessoa melhor. Porque aí veio os primeiros questionamentos, né? Você não veio pro mundo somente por vir. Você veio porque você tem uma causa. Você tem algo aqui que você vai deixar. E estar nesse desenvolvimento contínuo te leva para um próximo nível. E aí um exemplo muito prático é, a tendência é que quanto mais velha a gente fique, melhor a gente esteja. E eu uso a palavra velha no sentido de amadurecida eu estiver, melhor eu quero estar. Então a minha perna vai estar mais forte, o meu coração vai estar mais forte, o meu sorriso vai estar mais leve, porque esse é o desenvolvimento da vida. E eu vejo que tem profissionais que têm medo de se desenvolver, com medo do que vai descobrir. Poxa, então você tem medo de você? Então você tem medo do que tá aí dentro? Não, fez uma casquinha, eu vou dar uma tirada e vou descobrir. Então é esses processos de introspecção que faz com que você tenha a capacidade de olhar para o outro e entender que o outro é só o espelho de você. Entender que o outro é só reflexo de você. Só que para que isso aconteça, você tem que ser um profissional que treine a sua autoestima e que se coloque nesse lugar de desenvolvimento contínuo. Fez a casquinha? Vou tirar. Vou pra próxima. Fez a casquinha? Vou tirar, vou pra próxima. Fez a casquinha? Porque é como se a gente ficasse esperando o tempo de vida que acabe. E a gente não lembra do quanto a nossa vida é infinita. Porque são infinitas possibilidades. Então esse passo, né, da autoestima profissional é fundamental que
profissionais de sucesso, profissionais que são fora da curva, eles leem pessoas. Só que eles não leem a pessoas, eles leem a si mesmo, porque o outro é reflexo de você. Então, Uau. é uma forma de pensar que faz diferença. Te faz ser esse profissional que quer ir além. Como você falou, Kelly, todas as vezes que eu ouvi tua história, eu sempre falo isso assim, ó, desde a época que a gente se conheceu, lá quando a gente começou a fazer os lançamentos, né? Eu lembro de sentar, assistir as tuas lives e eu falar assim, meu Deus, que incrível isso. Por quê? Porque é justamente esse processo de vendi biscuit, fui para um lugar onde não tive apoio de ninguém, fiz as coisas acontecer, criei os meus filhos, cada filho meu foi um rito de passagem minha e veio se transformando nesse processo. Olha como você, como eu, como nós que estamos nesse desenvolvimento vamos estar daqui 2 anos, daqui 3 anos, porque se a gente integrar essa jornada, meu Deus, isso faz diferença. É como se a gente se colocasse nesse lugar de reconhecimento, né? E é viciante, né, Carline? Quanto mais a gente estuda e conhece, se aprofunda, mais a gente quer. Tu não sente isso? A cada conhecimento novo, a cada estratégia nova, a cada acesso novo, eu só fico pensando, meu Deus, eu quero saber mais, eu quero saber mais. É viciante. É, exatamente, é viciante. E aí foi onde eu entrei também nessa parte do marketing, né? O marketing digital. Quando eu conheci o marketing digital, eu falei assim, bom, se eu desenvolvo pessoas, mas eu desenvolvo 1 a 1. Hoje eu desenvolvo 1 a 1 dentro do meu escritório. 1 hora eu atendo uma pessoa, 2 horas 2 pessoas, 3 pessoas. Então no meu dia 5 pessoas levavam 5 horas para atender. Como que eu escalo isso? E aí eu me apaixonei pelo marketing digital e conheci todas essas estratégias. Só que lembra, isso que é muito importante, se você não decidir trocar e aprender o novo, você sempre vai ficar do mesmo tamanho. Porque você só é capaz de crescer se você expandir. E expansão é troca, é mudança. Expansão é mudar. Então, esteja disposta à mudança, a entender que você não sabe tudo e que o novo conhecimento vai te libertar. O conhecimento liberta, né? E aí, nós entramos já nesse terceiro pilar fundamental sobre a autoestima profissional. Que o profissional que tem autoestima, ele já entendeu que o seu produto não é para todo mundo. O que significa isso? Que o seu produto não é para todo mundo? Significa que você já entendeu qual é o seu know-how, o que você domina, o que está dentro do seu escopo de prestação de serviço ou de produtos e que o seu cliente-alvo não é todo mundo. Que o seu cliente que o seu produto não é para todo mundo. E eu vejo, Kelly, até quero ouvir tua opinião sobre isso, porque muitas pessoas se culpam por não ser um mentor de todos. Ou se culpam por não ser um profissional que abraça todo mundo, que tem medo de dizer não para o seu cliente. O que você pensa sobre isso, sobre essa clareza de entender que o teu produto ele não é para todo mundo, que o teu serviço ele não é para todo mundo, mas se ele não é para todo mundo, para quem ele é? Esse princípio, tu não é para todo mundo, o teu produto não é para todo mundo, o teu serviço não é para todo mundo, para mim é um dos princípios básicos também de um posicionamento premium, né? Porque as pessoas elas têm um medo de dizer não. Aquele cliente que chegou, né? Mas talvez achou caro o teu serviço, achou caro o teu produto, e daí começa aquela negociação, né? Ah, mas é que o fulano faz por menos, ah, mas é que a outra... E daí tu, por medo de perder esse cliente, que na verdade não era para ser teu cliente, se ele chegou aqui e achou o teu produto caro, ou achou o teu, né, o que... Ah, mas comparando com a tua concorrência, porque eu acredito que marcas fortes, profissionais e marcas que têm um posicionamento forte, ela não liga para a concorrência, né? Ela sabe muito bem para quem ela vai vender. Ela sabe muito bem para quem ela vai comunicar. E o cliente que acha o teu produto ou teu serviço caro não é teu cliente. Tu não tem que se adaptar a essa pessoa. Ah, não, peraí, então eu faço menos. Ah, eu cubro o valor do outro. Bom, acabou. No momento que tu cobre o valor do teu concorrente, tu não se posiciona. Tu não posiciona a tua marca se adapta a qualquer um. Né? E como eu digo, quem vende para todo mundo não vende para ninguém, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, será que tu vai conseguir chegar
no público-alvo mesmo, o que tu tem, no teu cliente ideal, se tu for aquele profissional, aquela profissional que se adapta a qualquer um que chegar, né? Que, eu preciso, agora para mim diminuir o preço, para me adaptar bem a esse cliente, eu vou precisar diminuir a qualidade. Porque tudo tem um custo, né? Vou trazer um exemplo aqui de quando eu trabalhava com festas. Chegava muitos clientes para mim, Kelly, adorei a tua decoração maravilhosa. Só que tá caro, né? Porque fulana faz por um pouco menos. Aí eu peço, não, o que tá incluso no orçamento da fulana? Tá incluso isso, aquele outro. Não, no preço, nesse preço eu não consigo, porque cada empresa tem seu custo, né, Carline? Cada empresa, cada produto, cada serviço sabe qual é o seu custo, não tem como comparar com o concorrente. Então, por exemplo, eu tinha um ateliê que eu pagava aluguel, condomínio, internet, tudo mais. Óbvio que o valor do meu custo, do custo da minha empresa, está calculado dentro do meu serviço, diferente de uma empresa que a pessoa trabalha em casa, que não tem toda essa despesa, né, de local e funcionário e tudo mais. Não tem como comparar. Se eu diminuir o meu preço, eu vou tirar da onde? Aquele valor ali vou ter que tirar de algum lugar. Então eu vou ter que diminuir a qualidade da minha entrega. E se eu diminuir a qualidade da minha entrega, como que vai ser a experiência do meu cliente? Como que vai ficar o meu trabalho final, que no caso era a decoração, né? Então depois, eu vou ter vergonha de postar essa festa porque não ficou uma festa tão bonita quanto as outras. Por quê? Porque eu me adaptei, eu tive que baixar o preço, baixando o preço, eu tive que diminuir minha qualidade. É isso que eu busco? Não. Então, eu não tinha medo de falar não. Se o cliente achou caro o teu trabalho, o teu serviço, ele não é teu cliente. Ele não é para tu, não é para ele não é para ti. Sabe? Não fica com medo. Eu sei que muitas vezes esse medo, ele vem da escassez, né, Karine? Ele vem da escassez, do medo, meu Deus, se eu não fechar com esse, eu não vou fechar com o outro, eu não vou, e aí, como é que eu vou pagar as contas? Né? Porque aquele trabalho correndo atrás para pagar as contas. E pensa que eu não tinha esse medo? Claro que eu tinha. Todo empreendedor, todo empresário tem esse medo, né? Quando começa a perceber que tá chegando um público e não tá fechando, não tá comprando, opa, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Já vamos lá pro primeiro princípio, autorresponsabilidade. Porque tem muito que bota a responsabilidade na culpa do cliente. Mas é o cliente que não me valoriza. Não é o cliente que tem que te valorizar. Tu precisa mostrar o teu valor. Tem uma grande diferença nisso. Tu precisa mostrar o teu valor. Tu precisa elevar o nível de consciência desse cliente para ele entender o valor do teu serviço e do teu produto. A culpa não é dele, a culpa é tua, que não está conseguindo comunicar, que não está conseguindo se posicionar. E no momento que tu te posiciona, que tu posiciona a tua marca, tu sabe para quem tu vai falar. Posso dar mais um exemplo aqui, Carline, que eu gosto muito de usar, inclusive é o que eu estou usando, que eu uso hoje na minha marca, na Grife Kelly Oliveira. Os colares, né? A gente já faz um marketing aqui, né? Mas sério, os meus colares não são para todo mundo. Eles não são para todas as mulheres. Por quê? Porque são colares bem vistosos, coloridos. A Grife Kelly Oliveira, ela está alinhada com a personalidade da Kelly Oliveira. Então, aquelas mulheres que gostam de um colar mais delicadinho, né? E muitas vêm e me falam, Kelly, pois eu queria uma coisa mais delicadinha. Não tem. Tu quer mais delicadinha? Então, procura outra empresa que faça, né? Os meus não. Os meus têm a minha personalidade. Por quê? Porque as minhas clientes, elas não compram simplesmente os meus produtos. Elas compram quem eu sou. Elas querem o que eu uso. Ou seja, a Kelly não usa coisa delicadinha. Então, eu começar a adaptar o meu produto ao gosto de outras mulheres vai
vai ir contra a minha marca. Eu não vou conseguir trazer a personalidade, daí não é mais a personalidade da Kelly. Perde a tua identidade, né? Perde quem é você, perde esse registro do posicionamento da tua marca. Exatamente. As características da tua marca, o branding da tua marca. E quantas marcas, empresas a gente vê sem personalidade nenhuma, porque se adaptam ao que o cliente quer. E aí fica essa cópia da cópia e fica se ajustando. Inclusive, é um nicho de mercado quando você trabalha com personalizados. E também um posicionamento que você tem na grife digital, na grife Kelly Oliveira. É que é tudo grife, tá? É grife digital, a grife Kelly Oliveira, nós somos a pessoa da grife. E uma questão, inclusive, Kelly, é porque isso também é uma oportunidade de mercado, porque o que as pessoas ainda não entenderam é, quando você trabalha com produtos personalizados, aí ok, você personaliza conforme o cliente deseja, então você tem um padrão e você pode personalizar com aqueles elementos. No teu caso, você trabalha com coleções. Isso faz com que o teu produto fique muito mais exclusivo, representando a tua personalidade, representando a forma de entrega. Então, a pessoa ela vai comprar aquele, na próxima coleção, tipo, nunca mais ela vai conseguir um colar desse. Isso traz refino para a marca, traz um posicionamento completamente diferenciado. E isso é algo que você já pensou antes de começar, né? Eu lembro que você falava, você sempre usou colares grandes, sempre foi algo muito registrado teu, inclusive você já citou algumas vezes aqui no podcast, e é isso que é interessante, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a tua personalidade vai trazer esse registro da sua autoestima profissional. Você vai dizer não para algumas coisas para que você não perca a tua essência, para que você não perca quem você é, né? Não fere os teus valores também. Tu começa a filtrar por se posicionar, falar não para os clientes que não fazem sentido para a tua marca. E isso vai criando fãs da marca, porque aí você separa, você cria comunidade, você cria tribo. Então, e uma coisa também que eu acho bem legal, que vale ressaltar aqui no nosso podcast, é que você fala muito disso. A mulher que usa o meu colar, ela vai se sentir uma mulher poderosa, ela vai se sentir uma mulher elegante, é uma mulher que ela tem bom gosto. Então tem todo um contexto. Quando você coloca essa joia, você coloca a joia e você sente essa energia do que é usar essa marca, né? Então, hoje nós compramos de quem nós queremos nos tornar. A gente quer ter esse acesso. E esse é um posicionamento das grandes grifes. Por exemplo, Chanel. A Chanel vende para todo mundo? Não. A Chanel tem um perfil de cliente que sabe o poder e o valor da marca. Então, ela vende bolsas, nossa, de 20, 30, 50 mil uma bolsa. Tem clientes que nunca na vida eu vou pagar um valor desse por essa bolsa. Tá, mas tu não é o cliente ideal da Chanel. Tu não é o cliente da Chanel, entende? O cliente dessa marca sabe o valor de ter, porque isso não é uma bolsa. Ela é uma joia. Ela é uma herança, né? Então, essas marcas, as grifes de luxo, elas têm esse posicionamento muito forte, elas sabem para quem elas vão vender. A identidade da marca, a característica dos produtos não agrada a todo mundo, né? Então, por exemplo, a Balenciaga, que tem toda aquele marketing, né? Aquela ousadia. Então, uma moda mais desconstruída, que ele teve todo aquele marketing em cima do tênis, né? Aquele tênis todo velho e tudo mais. Só que é a identidade da marca, né? O marketing da marca. Então, tem clientes que amam essa marca, que se identificam, que querem, que desejam. E tem outros clientes que, mas capaz, vou usar essas roupas que tudo meio rasgada, com cara de velha e suja. Só que são pessoas que elas não sabem a história, elas não compram a história e o movimento da marca, né? Então, é essencial. Todos os 5 princípios que nós trouxemos, né, Carlinhos, são princípios aí que são fundamentais. E esse é realmente, tu precisa, de uma vez por todas, se posicionar, saber falar não, saber para quem tu vende e para quem tu fala.
quem é o teu cliente e quem não é teu cliente, né? Acima de tudo, melhor do que saber quem é o teu cliente é saber quem não é o teu cliente. E o quarto pilar, o quarto princípio, né, da autoestima profissional, e é uma coisa que a gente já mencionou até no primeiro pilar que a gente trouxe, é fazer o melhor com aquilo que temos, né? Inclusive, esse podcast é a prova disso, né, Carline? Há muito tempo a gente estava nesse desejo, nesse sonho, vamos fazer um podcast, vamos fazer, a gente até já mencionou, acho que no primeiro episódio, e que esse era um desejo muito grande nosso, mas a gente tinha, né, no início aquele pensamento, mas os podcasts têm que ser no mesmo lugar, Carline, mas é difícil para mim ir para Santa Catarina, e ou ela vir para cá, e aqui não tem lugar, e a gente encontrou um monte de desafio e um monte de coisas que nos impediam de fazer. Até que a gente disse assim, quer saber? Temos internet, temos o digital, vamos fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Se a gente tá longe uma da outra, vamos dar um jeito, vamos botar o celular para gravar, vamos depois fazer umas montagens. E quando a gente recebeu a edição do primeiro podcast, né, Carline? Foi uma emoção, deixa eu falar para vocês, porque o negócio ficou bom demais, do jeito que a gente tá fazendo aqui, ó, uma gravando lá, outra gravando aqui, e daí bota pra gravar e não sei o que, e vamos testar o áudio. Gente, o resultado ficou muito bom. A gente prova isso que a gente tá trazendo pra vocês, a gente prova porque a gente aplica, né? Então, poderíamos deixar essa ideia, esse projeto para mais adiante. Porque vamos comprar uma câmera, porque vamos alugar um estúdio, porque vamos nos programar. Meu Deus, isso aí talvez nem saísse esse projeto tão cedo, né? Então, é esse lema, fazer o melhor com aquilo que a gente tem, é o que nos traz oportunidades, nos leva a outro nível. Então, tomar essa decisão, né, tá assistindo esse podcast, talvez não sei em que momento, né, e que tu tá assistindo, mas talvez já tenha passado alguns meses, alguns anos até, porque, né, isso aqui vai ficar registrado, minha gente. Então, aonde será que isso vai nos levar? A gente ainda não sabe, né, mas a gente sabe que essa ousadia, porque pessoas que fazem o melhor com aquilo que tem são ousadas, né? Essa ousadia com certeza vai abrir muitas portas e vai nos trazer oportunidades. Nós estamos nos colocando em movimento, fazendo algo diferente, né? A gente até viu alguns exemplos. Não, vamos ver como é que funciona, como é que as pessoas estão fazendo, podcast longe. Então, geralmente é a imagem do Zoom. Disse, não, vamos fazer uma coisa mais diferente, vamos tentar melhorar ainda mais, mas vamos usar os recursos que a gente tem, né? Então, daqui a pouco a gente tá gravando com outras câmeras, com outras iluminações e tudo mais, negócio mais profissa, mas enquanto a gente ainda não tem todas as ferramentas e tudo mais, o que a gente tem? Eu sempre penso assim, ok, o que eu tenho? Eu tenho o celular, eu tenho o microfone, eu tenho uma luz de apoio, eu tenho internet? Então, dá pra gente fazer, né? Então, aquilo que eu já falei até quando citamos o primeiro pilar, o primeiro princípio, qual é o melhor celular? É aquele que tu tem. Qual é a melhor roupa? É aquela que tá dentro do teu guarda-roupa. Então, não coloca desculpa, acha solução. O que tu fala sobre isso, Carline Matos? É exatamente isso, né? Assina embaixo, porque sempre a gente encontra uma objeção para os nossos sonhos. E às vezes parece, né, que ele assim, você sonha, mas o ser humano, ele é movido a sonhos. Porque se você não tá sonhando, você tá dormindo. E quando você tá dormindo, você só tá no plano mental. Então, que você sonhe acordado sendo uma pessoa que realiza, sendo uma pessoa que olha para o que você tem e fala, vamos fazer? E ainda mais quando você tem uma pessoa que é parceira para fazer isso, né? Eu sempre falo das relações, o quanto é importante você entender quem tá num jogo de ganha-ganha com você. Quem são as pessoas que são contribuição, que te propulsionam, que te levam para o próximo nível. Estejam com essas pessoas. Porque essas pessoas que vão te ajudar a chegar no próximo nível, não como se você dependesse dessas pessoas, mas isso é um fator de contribuição. Isso é multiplicar, isso é alcançar. Então, eu vejo que fazer isso, né, fazer
o melhor que você tem com aquilo que você possui, isso é fundamental, sabe? Eu acho que isso vai te trazer excelentes oportunidades. E aí eu quero fazer uma pergunta muito, muito próxima de você. O que você tá deixando de fazer hoje pelas desculpas que você está se contando? É o seu celular? É o seu... Nossa, veio a chinela com força, hein, Carline Matos? Peguei a chinela agora. Peguei a chinela. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica esquecendo do tanto de desculpa que a gente se dá. Do tanto de, não, depois eu faço, depois, quando você vê, passou 1 ano, 2, 3, e aí você olha ao teu redor, todo mundo tá conquistando. Só que você só tá olhando o bastidor, você tá olhando o palco, não o bastidor. Então, essa autoestima profissional volta naquele lugar de eu vou fazer as coisas acontecerem, eu vou para um próximo nível, eu vou me ativar, porque eu vejo que também tem muitos profissionais que eles não se conhecem ao ponto de não saber como eles se ativam. Como que você se torna uma pessoa realizadora? Como que você ativa teu carisma, sua persuasão, sua postura, seu posicionamento? Como que você consegue passar energia para as pessoas que estão aí do outro lado? Porque é isso que um profissional diferenciado traz. Ele tem a capacidade de impactar outras vidas mesmo com um celular, mesmo com um gravador, mesmo com Entende? Isso faz diferença, né? Então eu acho que, acima de tudo, é entender todos esses conceitos. E aí, eu já quero aproveitar, Kelly, pra gente puxar o 5º pilar fundamental para essa autoestima profissional, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo de comunicação, de posicionamento, é um mundo de conexão, né? É um mundo onde está tudo interligado. E aí a gente vem no 5º pilar, que é refinamento de visão. Refinamento de visão. Olha que interessante. Então, o que é esse profissional que ele tem esse refinamento de visão? Ele é um profissional que ele sabe exatamente onde ele quer chegar e quais são as causas que ele precisa produzir para chegar nesse resultado. E aqui eu já linko a importância de você ter planejamento e rotina. Porque o que eu vejo? Algumas pessoas elas falam assim, eu quero alcançar, mas quando que você vai alcançar? Eu quero... Quando? Eu lembro, Kelly, que no ano passado eu viajava para Florianópolis e eu falava assim, eu vou morar aqui em Florianópolis. Eu vou morar porque eu amo isso aqui, eu vibrava, cada vez que eu passava a ponte de Florianópolis eu olhava, eu tava vontade de chorar, de lembrar de tanto que eu instalei isso dentro de mim. Eu falava assim, eu vou morar. E eu vou morar de frente pra praia. Eu sempre falava assim, eu vou morar de frente pra praia, olhando pro mar. Eu vou morar na Ilha da Magia. Isso aqui é muito forte, eu vou morar aqui. Eu fiquei um ano falando sobre isso, um ano visualizando. Às vezes, eu alugava até apartamento em Florianópolis pra eu passar finais de semana lá, pra eu ficar, sabe, sentindo a energia daquele local. Porque é exatamente isso. Tô refinando meu pensamento, tô entendendo, mas quando? Quando você vai fazer aquilo que tá dentro do teu coração? Porque senão o tempo passa, a vida passa e na real você não viveu o que você gostaria. E aí fica naquela desculpa de, mas eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa... Aí sempre culpando o outro. O outro sempre é o teu calo? Pô, que ruim esse calo, hein? Larga esse calo aí. Então, não olha pra isso, sabe? Não olha pros impedimentos, não coloca o calo no seu sapato. Coloca um curativo e vamos embora, tudo tem uma solução. Então eu vejo muito isso de, beleza, então eu vou refinar minha visão. Então se eu quero chegar num nível assim da minha carreira, onde eu preciso estar, com quem eu preciso me conectar, o que eu preciso fazer, quais são as escolhas que eu preciso tomar, eu vou pra cima, eu vou fazer isso acontecer. Então, ter clareza sobre esse processo, né? Foi sempre uma coisa que eu afirmo isso. Eu gosto muito de desenvolvimento humano, de estar nesse lugar de treinamento e no ambiente que eu estava, isso não estava me proporcionando. Então, se eu consigo me movimentar para um próximo nível, eu vou. Qual é o preço que você tem para chegar no resultado que você quer? Paga o preço. Paga o preço. E o preço da mudança, do crescimento, da decisão, da evolução. Então, eu sempre falo, tem diversas formas de você chegar no mesmo resultado. Pode ser que um mentor vai dizer para você assim, você precisa fazer isso, 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 isso. Para você aprender inglês, você precisa fazer isso, isso, isso. Só que abre a tua mente e perceba que tem infinitas possibilidades para você chegar no mesmo caminho. Porque eu posso chegar para uma treinadora comportamental e ela falar assim, mas eu não precisei me mudar para uma cidade.
Eu não precisei mudar para uma cidade maior e eu alcancei os resultados que eu queria. Então, essa pessoa, ela achou um outro caminho diferente do que eu tô achando. E tá tudo bem. Então, não significa que você precisa fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, ou que a Kelly está fazendo, ou que outro. Qual é a sua visão? O que você tem para você? O que você tem parado de fazer que está te impedindo de chegar no resultado que você quer? E aí, Kelly, eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, sobre esse refinamento de visão. Você fala muito isso dentro das tuas mentorias também, de você ter esse alinhamento. Como esse profissional que tem essa autoestima refina essa visão para se sentir confiante, para ter clareza? Carline, eu digo assim, ó, às vezes as pessoas falam, nossa, eu quero melhorar de vida. Eu quero crescer profissionalmente. Aí tu pergunta assim, tá, o que é melhorar de vida? Quer crescer? Mas crescer o quê? Tangibilizar tudo isso, porque pergunta isso para uma pessoa que fala, eu quero crescer, eu quero melhorar de vida. O que é melhorar? E a pessoa não sabe dizer. Então, o refinamento de visão é saber especificamente colocar meta, tangibilizar os teus desejos, os teus sonhos. Por exemplo, eu quero melhorar de vida. Ou seja, eu quero uma casa melhor. Tá, mas o que é uma casa melhor? Refina, eu quero uma casa de 300 metros quadrados, que tem 4 quartos, que tem 3 banheiros, que tem uma cozinha. Nessa cozinha eu quero uma geladeira de 2 portas. É detalhar o teu sonho, é detalhar a tua meta. Quanto mais detalhe tu trouxer na tua meta, mais atingível ela é. Quando a gente fala, por exemplo, rede social, eu quero crescer o Instagram. Tá, mas crescer quanto? Porque um seguidor novo que tu receba no dia, tu já cresceu, amor. Isso já é crescer. Agora, se tu falar, nesse mês eu quero atingir 5.000 seguidores no meu perfil. Agora colocamos meta, agora a gente refinou a visão. E tu sabe que isso sempre foi uma coisa que eu apliquei também. Eu lembro que quando eu comecei a colocar essas metas, eu disse assim, olha, eu quero crescer no digital. Eu preciso chegar em mais pessoas. Eu preciso que o meu conteúdo chegue em mais pessoas. Eu sei o quanto o meu trabalho é transformador. Eu preciso transformar a vida de mais pessoas. Eu quero me conectar com mais pessoas. Quantas? Eu comecei a botar meta. O primeiro mês eu coloquei uma meta. Eu quero 1.000 seguidores novos. Isso foi em janeiro de 2021. Eu coloquei como meta, agora eu vou começar a aplicar tudo que eu aprendi no marketing. Vamos ver se essa bagaça aqui funciona. E eu coloquei como meta, eu quero 1.000 seguidores novos. Quando eu coloquei essa meta, o que aconteceu? Primeiro mês, janeiro, dia 30 de janeiro, eu finalizei o mês com 3.000 seguidores novos. Aí eu disse, esse negócio de meta funciona. Porque a gente começa... Porque quando tu fica naquela coisa, né? Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero uma casa nova, e tu não refina. Eu gosto de usar essa palavra, refina, sabe exatamente o que tu quer, o que é melhorar de vida. Eu quero frequentar bons restaurantes, mas o que é bom restaurante pra ti? Coloca nome desses restaurantes. Eu quero ir no tal restaurante. Eu quero fazer viagens. Que viagem? Eu quero viajar para Paris. Eu quero conhecer a Disney. Coloca. Eu digo assim, ó, dentro da minha mentoria, eu fiz esse exercício com as minhas alunas. Eu coloquei para elas, coloca meta profissional. Eu fiz elas fazerem meta de tudo. Profissional, pessoal, no Instagram, em tudo. Aí quando chegou na meta profissional, eu disse assim, quanto tu fatura hoje? Coloca aí quanto tu quer faturar. Daí elas botaram na meta delas. Daí eu perguntei depois, já escreveram a meta? Agora me diz assim, ó, quem é que ousou na meta? Eu disse assim, eu quero saber quem é que colocou uma meta de 7 dígitos aqui. Ou seja, 1 milhão, no mínimo 1 milhão. Aí todas, eu não. Aí eu disse assim, por que não? O que te impediu? Porque a caneta que tu pegou para escrever, o papel que tu pegou e escreveu, o trabalho que tu teve para escrever uma meta de 100 mil reais e uma meta de 1 milhão é a mesma, meu amor. O trabalho foi o mesmo, a energia foi a mesma. O que te impediu tá aqui dentro. Foi a tua mente
que não acreditou que faturar 1 milhão seria possível. Então, o bloqueio tá aqui, porque assim como tu escreve 100 mil, tu poderia ter escrito 1 milhão. Então, o bloqueio está aqui. Se tu não te enxergou merecedora desse faturamento, tu não está pronta para ter esse faturamento. Se tu não te enxergou sentada num restaurante chique, comendo uma comida de extrema qualidade, num ambiente maravilhoso, se tu não te enxergou nesse lugar, é porque tu não te sente merecedora desse lugar. Se tu não te enxergou dirigindo uma Lamborghini, é porque tu não se sente merecedora. Porque o trabalho de se enxergar dirigindo um Fuca e uma Lamborghini dá no mesmo, minha gente. Fecha o olho e imagina. O que te bloqueia é aqui a escassez, a mentalidade, as crenças que tu tem. Então, isso é refino de visão. É isso, e quanto mais tu detalha o que tu quer, quanto mais tu te enxerga nesse momento, nessa possibilidade, tu vai alcançar, né, Carline Matos? Vamos falar mais sobre isso, porque eu amo. Quando começa a falar em refinamento, da gente se enxergar onde a gente quer chegar, e a gente fala tanto sobre isso, né, Carline? A gente já se enxerga em tantos lugares, né? A gente vai dar, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai dar mentoria em Dubai, Sim. né? O nosso mastermind vai acontecer em Dubai, quanto menos vocês esperarem. Então, é uma coisa que eu não coloco limite. Eu não coloco limite. O que nos limita são realmente as nossas crenças. Ah, mas eu não tenho condições. Se tu não tem condições hoje. Mas, se tu te enxergar neste lugar, se tu te ver nesse lugar, tu vai criar as tuas condições. Tu vai te colocar em movimento para isso acontecer. Vai, com certeza. Eu fiquei até sem palavras, você falando, eu fiquei assim, é isso, é isso. Faltou até o ar aqui, Brasil! Volta, Brasil! É isso, Volta. Foi forte, Kelly, o que você falou, forte. Você Garanto que tu te enxergou, garanto que tu começou, eu numa Lamborghini. Eu falei Lamborghini porque hoje eu já me enxerguei lá numa Lamborghini. Dirigindo uma Lamborghini. O cabelo já ficou esvoaçante aqui, ó. O cabelo já tava... O cabelo ficou esvoaçante. É isso, é porque, assim, muitas vezes teve uma frase da Karina Peloy que eu ouvi que ela falou assim, ó, você é tão escasso que você tem medo de assumir o teu próprio sonho. É porque você tem medo de assumir. Então, se você quer faturar 1 milhão, fala do 1 milhão. Vive o 1 milhão. Assume pra você que você quer isso. Porque o que acontece? A mente, ela vai te limitar pra chegar lá. Vai chegar, ai, você é sonhadora demais. Eu lembro que tiveram pessoas que me falaram, você é muito sonhadora. Carline, você é muito sonhadora. Ai, Carline, para de ser sonhadora. E eu repito, eu prefiro ser uma sonhadora do que ser uma louca trancada. Uma realizadora, uma mulher que entra em ação, que vive os sonhos, né? Então, eu acredito que quando você começa a assumir de verdade isso, você começa a entrar num espaço de liberação, de merecimento. Só que o teu cérebro, ele vai te impedir. Vão vir as crenças do tipo, eu não mereço isso, eu não... Nossa, às vezes tu acha que tu merece. Mas se você ainda não alcançou, é porque você não internalizou. Esse processo de internalização de crença é um processo. É um processo que tem que ter um processo de acolhimento, principalmente desses ritos de passagem. É um processo de acolhimento, de falar, por que eu não bati ainda isso que eu queria? Por que eu ainda não alcancei? Não está internalizado, não está integrado, porque isso é matemático. Não tem. É igual 1 mais 1 é 2, não tem como. Porque hoje o que você vive já foi um sonho que você teve, já foi uma meta. Já foi algo que você desejou. Então, quando você começa a bater nisso e bater contra a tua mente e dar clareza pra tua mente do que você verdadeiramente quer, isso se realiza, isso se torna real, é matemático, não tem como. Porque o universo, e eu sempre falo sobre isso, né? Eu acredito que a inteligência de Deus, ela é perfeita. E quando a gente entende que a inteligência de Deus é perfeita e que nós somos todos encraquelados de crenças para chegar mais perto do Criador, a gente que tem que estar em constante evolução, em constante trabalho, tem que bater de frente com as crenças, tem que olhar para isso e falar, eu mereço, eu crio isso, eu internalizo, eu experiencio, precisa ativar seus 5 sentidos, você precisa ativar o teu estado de consciência. Só que isso não vai ser na primeira vez. Isso não vai ser na segunda. Pode ser que existem muitas pessoas, né, Kelly, que falam assim, eu faço dinheiro
e perco todo o dinheiro, ou gasto todo o dinheiro. Eu vou lá e faço o dinheiro e gasto todo o dinheiro. Por que isso? Porque tem um padrão de comportamento que você precisa reavaliar. Então, não tô conseguindo manter o dinheiro na minha vida. Tem um padrão de comportamento. Quantas vezes, quem de nós nunca se viu queimando dinheiro? Do tipo, gastando o dinheiro com coisa que nem precisava. Ali tem um padrão de comportamento de não merecimento. Então, ao invés de você fazer mais dinheiro, você tem mais preferência em gastar, em se desfazer. E isso é inconsciente. Por quê? Porque na crença, na base da crença, é senso de não merecimento. Então, é estudar mais sobre dinheiro, é estar estudando sobre finanças, estudando sobre formas de fazer mais dinheiro, pegar intimidade com dinheiro, ter dinheiro físico na carteira, né? Não só andar com os cartões, com os cartões black. É de fato colocar o dinheiro e ter intimidade com o dinheiro. Então eu vejo que esse refinamento, né, esse refinamento de visão desse profissional é ter clareza que tudo que você quer você consegue, porque se você é 100% responsável pela sua realidade e você tem um Deus que é um Deus divino, de uma inteligência divina e perfeita, ele não errou. Ele não errou, ele não erra. Ele é perfeito, então se ele fez tudo, ele fez o sol, a terra, a água, ele fez tudo perfeito. Nós que somos seres que estamos em evolução, em processo de aprendizado. Então, quando você tem esse refinamento de visão, talvez hoje para ti que tá ouvindo o nosso podcast, talvez para ti não tá muito claro. Mas entenda, o que vai te deixar um pouquinho mais próximo do bem-estar, da alegria? Ali tem Deus, ali tem o chamado dos teus sonhos, porque eu acredito de verdade, Kelly, assim, de verdade, isso assim, é uma crença muito fortalecedora minha, que eu acredito que você não tem uma visão que você não pode acessar. Exatamente, eu acredito muito nisso também. Só precisa se transformar nessa pessoa, então é um processo. E tem uma palavra que tá muito forte assim na minha cabeça essa última semana, que é paciência. Paciência é amadurecimento. Se você é impaciente, você quer ser dona do seu tempo. E você não é dona do seu tempo, viu? Você acha que é. E as pessoas estão muito imediatistas, né? Elas não têm a paciência de amadurecer, de plantar para colher os resultados lá na frente. Ela já quer para agora, ela já quer para ontem. As pessoas, elas querem muito o resultado rápido e fácil. Se vendeu e se vende muito a ideia de que o digital é dinheiro rápido e dinheiro fácil. Alô? Alô? Estão mentindo pra ti, estão falando isso, porque não é. O digital, ele dá a possibilidade da gente encurtar o tempo. Por quê? Porque a gente escala o nosso negócio. Então, há um tempo atrás, tu pensa, nossa, eu vou levar uma vida inteira trabalhando pra, por exemplo, conquistar R$1 milhão. Sendo que hoje no digital, se tu coloca o teu negócio, tu consegue escalar, tu consegue faturar R$1 milhão em um mês, né? Mas com muito trabalho. Com muito trabalho. O tal do 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias, não é 7 dias que tu fatura 6 dígitos. São meses de trabalho, né, Carlinhos? Só a gente sabe. Meses de trabalho, de preparação, de equipe, para chegar em 7 dias de carrinho aberto, tu conseguir faturar 6 dígitos. Então, foi vendido muito essa ilusão, só que não é fácil. E só completando, né, Carline, tudo que tu falou, que eu assim embaixo concordo plenamente com tudo isso, quando a gente fala, né, sobre essa visão refinada e a gente pensar grande mesmo, como eu citei para vocês, né, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, só que existe também outro limitador, que é realmente o nosso cérebro. Não esqueçam que o cérebro, ele é um bichinho preguiçoso. E no momento que tu te coloca lá no teu pensamento, nossa, eu quero faturar R$1 milhão, eu quero ter uma Lamborghini, eu quero viajar o mundo, o cérebro já pensa, isso vai dar trabalho do cão, não, isso não é pra ti, ter contento. Fica deitadinha aí. Fica quieta com o teu Celtinha, que tu quer uma Lamborghini, criatura, isso vai dar um trabalho do cacete pra mim, não. Aí ele começa a te sabotar, ele começa a mentir, viu? O cérebro é mentiroso. Então, ali começa, a tua limitação tá aí, tá? Do teu cérebro contando mentirinha o tempo todo.
Né? Ele vai, não, pra que tu vai pensar em 1 milhão? Isso vai dar um trabalho, tu vai ter que trabalhar dia e noite. Não, a gente quer relaxar, a gente quer dormir, a gente quer ficar na zoninha de conforto. Trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, né? Não, fica quietinha aí, te contenta. É desse jeito, né? Então, sabe, deixa eu contar uma coisa aqui. Ontem a gente tava arrumando ali a sala gamer das crianças, né? Postei nos meus stories isso, mas provavelmente tu já tá assistindo isso aqui, tu já não pegou essa, né? A não ser que tu me assista todos os dias. Mas a gente tava montando, e daí tinha um montador que tava aqui em casa, eu pedi pra ele, ó, já que tu tá aqui, bota uns quadros na parede aqui pra mim, porque o Bruno não sabe fazer. Quer dizer, não é que não sabe, mas não tem muito jeito pra coisa, né? Os últimos quadros que ele tentou fazer os buracos na parede não deu certo. Então, eu pedi pra ele fazer algumas coisas e o Bruno recebeu um WhatsApp de um vizinho aqui do condomínio dizendo assim, eu vi que tem um carro na frente da tua casa de um montador de móveis. Nossa, eu tô precisando trocar uns negócios aqui na minha cozinha. Vê com ele se ele não pode passar aqui em casa. Aí o Bruno falou pra ele, né? E daí deu uma... Era 6h30 já da tarde. Ele deu uma risadinha, né? E daí eu já olhando, isso tá na hora da novela, isso tá na hora do café, já pensei, né, se tu não quer trabalhar. E daí depois ele foi, daí tinha mais um negócio pra fazer aqui em casa, e outro dia eu venho. Tá. Aí eu, né, com a minha visão empreendedora, eu disse pro Bruno, tu acha que se eu trabalhasse, né, tipo, ele é montador de uma loja, mas provavelmente também pega alguns bicos assim. Eu disse, tu acha que se eu tô num lugar, num condomínio, que eu já tô aqui, já tô fazendo, o que me custa descer 2 casas ali, fazer mais um serviço para ganhar mais um dinheiro extra, né? O que acontece com as pessoas? Por que as pessoas não prosperam? Por que as pessoas não melhoram de vida? Por que as pessoas não enriquecem? Porque elas estão num padrão, né, de conforto, de, não, mas 6 horas é a minha hora de ir pra casa, tá na hora de, né, tomar o meu café, olhar minha novela, olhar o meu futebol, sei lá o quê, ir pro churrasco com meus amigos. É esse padrão que 98% das pessoas têm. São apenas 2% das pessoas que têm essa mentalidade, essa mente treinável, esse olhar diferenciado. Voltamos a falar sobre todos os princípios, todos os pilares. Vocês já observaram? E se, como eu já falei antes também, se vocês observarem comportamento das pessoas de sucesso, vai ver se o Silvio Santos teve esse tipo de pensamento. Vai ver se o Flávio Augusto, esses dias, eu escutando um podcast do Flávio Augusto, ele disse, gente, da minha época, quando eu comecei lá, também ele acho que não tinha nem 20 anos, que eu comecei a trabalhar como vendedor de uma escola de inglês, não tinha celular. Eu tinha que comprar ficha de orelhão. Tem gente que não sabe o que é orelhão. Eu sei o que é, eu usei orelhão, viu? Eu tinha que... Ele disse que comprava 70 fichas de orelhão por dia. Que ele saía da casa dele, pegava ônibus, não sei o que lá, 4 horas, 2 horas para chegar ao centro, depois 2 horas para voltar, eram 4 horas só de ida e vinda. E ele tinha que comprar as fichas, ele ficava ligando para os clientes, para as pessoas, e vendia, e o trabalho dele como vendedor. Então, se hoje ele é um dos maiores bilionários, é porque não era preguiçoso. É porque a mente dele ele trabalhou a mente dele para isso. Esses princípios aqui, ó, foram fundamentais e ainda são fundamentais para o negócio dele, né? Então, não adianta. Pessoas de sucesso têm um comportamento. Pessoas medíocres, medianas, que, né, estão aí simplesmente para sobreviver, têm outro tipo de pensamento. Então, eu te pergunto, em qual média que tu está? Aonde que tu quer chegar? Qual é o tipo de empresária, de empreendedor tu é? Quando a gente fala, né, Carline, empresárias de elite. Empresárias de elite têm pelo menos esses 5 princípios aqui. Esses 5 pilares regem sua vida.
teu negócio. Então, eu espero de coração que vocês tenham aprendido, virado algumas chaves. Tem alguns outros, né, Karine? A gente ia listar 10. Tá? Mas a gente vai ficar umas 3 horas falando, né? Se a gente listar os 10. Então, vamos listar os 5 principais. Mas dentro das nossas mentorias a gente fala muito mais, né, sobre isso, Karine. A gente traz mais princípios também, né, mais pilares. Mas para vocês entenderem, né, do padrão de comportamento, do padrão de pensamento de pessoas de sucesso, né, de profissionais diferenciados hoje no mercado. Então, espero de coração que o conteúdo do podcast de hoje tenha agregado demais na tua vida, no teu negócio. Vou pedir o like, né? A gente esquece, vamos criar hábito de pedir like. Se tu chegou até aqui, tu dá um like e comenta, coloca aqui nos comentários pra gente se esses princípios tu segue, tu aplica no teu negócio, na tua vida. E deixa sugestões também para os próximos podcasts que a gente vai amar receber, né, Karline? Então, traz aí a tua mensagem para a gente finalizar esse podcast de hoje. Nossa, eu vou dizer para vocês, hein? Cada dia tá melhor esse negócio aqui. Tô bolando já tema para os próximos, né, Karline Matos? Tô amando isso aqui. Verdade, uau, foi profundo, foi incrível. Eu quero... De verdade, pega o que faz sentido pra você e aplica, porque o que nós estamos trazendo aqui nesse podcast é além do marketing. É sobre princípios de vida, princípios de negócio, é visão refinada, é de fato o que nós acreditamos e o que nós implantamos todos os dias, né? Então, Kelly Oliveira, muito obrigada, minha host maravilhosa, por este encontro. Um beijo, fiquem com Deus, com bastante energia boa e nos encontramos no próximo episódio, né? Até o próximo episódio.